A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 20, diz assim: porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Que lista Paulo dá de pecados que às vezes encontramos entre o corpo de Cristo. Olha só, nós vamos encontrar 8 tipos de pecados somente nesse verso. E eu quero então meditar nesses tipos de pecados que havia entre os coríntios e que muitas vezes pode haver em nosso meio. Vamos lá, primeiro pecado, pendências. Pendências aqui no sentido que algum tinha alguma pendência contra outro irmão. Inveja, coisa terrível quando há inveja entre os cristãos. Iras, alguém fica irado com o outro e cria essas iras. Porfias, que são problemas de desentendimentos. Detrações é destratar o outro, não é? Então havia uma falta às vezes de respeito com o próximo. Mexericos, como o povo gosta de falar da vida alheia, não é? Os mexericos, falar pelas costas das pessoas. Orgulhos, como o ser humano é orgulhoso. E tumultos, e criavam ainda tumultos. Então, só aqui em 2 Coríntios 12, 20, nós vemos 8 tipos de pecados. Mas não para aí, há mais pecados, mencionado também em 2 Coríntios 12, 21, que diz que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundície e prostituição e desonestidade que cometeram. Paulo então menciona 8 tipos de pecado no verso 20 e mais 3 tipos de pecado no verso de número 21. Imundícia. Como é terrível quando existe imundícia no meio do povo de Deus. Prostituição. Como é possível pessoas que se professam fé em Cristo ainda estejam envolvidas nesse tipo de pecado? E desonestidade. Nós vemos que na primeira carta de Paulo, ele menciona que um levava o irmão perante os infiéis. Nós também vamos ver mais pecados ainda na primeira carta, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 18. 1 Coríntios 11, 18, diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja entre vós há dissensões. Havia dissensões, desentendimentos, e em parte creio, no verso 19, até importa que haja entre vós heresias. Havia muitas heresias na igreja. No capítulo 15, Paulo mostra que alguns negavam a ressurreição de Cristo. Verso 21, porque comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Havia o problema da embriaguez na igreja de Coríntios. Havia também contendas entre eles. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, diz: porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos famílias de Cloé que há contendas entre vós. Havia também o problema da divisão. Quero dizer com isso, cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou de Apolo, de Cefas e eu de Cristo. 4 grupos que havia divisão na igreja. 1 Coríntios 3:1, Paulo diz: eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Havia carnalidade na igreja, eles eram carnais.
Havia também o pecado de fornicação. 1 Coríntios 5:1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios havia injustiça. 1 Coríntios 6:8, mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso, irmãos, injustiça. E havia também a idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, Paulo diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha quantos pecados havia na igreja de Coríntios. 20 tipos de pecado que nós devemos evitar. Primeiro, pendência. Segundo, inveja. Terceiro, ira. Quarto, porfia. Quinto, detrações. Sexto, mexerico. 7, orgulhos. 8, tumultos. 9, imundície. 10, prostituição. 11, desonestidade. 12, dissensões. 13, heresias. 14, embriaguez. 15, contendas. 16, divisão. 17, carnalidade ou carnais. 18, fornicação. 19, injustiça. 20, idolatria. Que Deus nos guarde desses pecados e que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Assine nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Clique no playlist e ali você encontra as pastas, comentário de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.